E agora a gente vai, então, para as questões éticas, tá? Exatamente, assim, a gente deu aí fomos, né, passamos, na verdade, por todas as etapas da primeira entrevista, na verdade, do agendamento da sessão, né, quando a gente via o questionário de anamnese, até a alta. Então, vocês devem ter percebido que, em termos de organização do trabalho, é muito semelhante a um trabalho de psicoterapia ou um trabalho de psicoterapia individual, atendimento infantil, enfim. A gente criou, se organizou, né, dentro de uma metodologia sem, né, abrir mão de tudo que a gente já conhecia do formato e da maneira de se conduzir um trabalho dentro da psicologia. E, obviamente, né, a gente considerou dentro dessa metodologia todas as questões éticas e aspectos éticos que perpassam o trabalho do psicólogo, né? Porque a gente está aqui, na verdade, desde, né, lá no nosso Instagram, enfim, a gente sempre se posicionou como psicólogas que trabalham com orientação parental, né? E esse posicionamento por si só já traz para a gente uma responsabilidade que é completamente diferente daquele profissional não psicólogo que trabalha com orientação parental, ou até de um próprio psicólogo que não se apresenta dessa forma, que não vincula a orientação parental ao trabalho de psicologia, né? Porque, enfim, o conselho ele faz essas distinções na hora de cobrar o cumprimento ou não do código e das legislações vigentes. Então, os aspectos éticos que permeiam o nosso trabalho em orientação parental são os critérios normativos, né? Como eu vinha falando, são os mesmos critérios normativos baseados nos valores que regem a profissão, e eles estão descritos tanto no Código de Ética quanto, né, defendido nas abordagens que nós utilizamos como base para o nosso trabalho. Então, lá no nosso Código de Ética, está bem claro que o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, né? A gente trouxe esse trecho exatamente para mostrar o quanto faz sentido que o trabalho de orientação parental se encaixe na prática do psicólogo, que seja um nicho de trabalho da psicologia. Porque o que a gente está fazendo nada mais é do que promovendo a saúde e a qualidade de vida das pessoas que compõem aquela família que chega até nós, né? E contribuindo para a eliminação, por exemplo, ou para a diminuição, quiçá a eliminação, que é o nosso grande desejo, da violência contra a criança, por exemplo. A gente falou lá desde o módulo 1, né? O quanto que o nosso trabalho ele também tem uma função social. Então, nesse sentido, né, a gente veio trazer também a legislação, na verdade, o nosso código de ética, para mostrar para vocês o quanto o trabalho de orientação parental pode e, na nossa opinião, deve ser um nicho de trabalho do psicólogo. Pode passar. E aí, para que a gente possa oferecer um trabalho de qualidade, né, dentro da legalidade, sem ferir nenhum princípio preconizado na nossa profissão, a gente precisa se atualizar constantemente em relação às legislações vigentes e dominar, né, o código de ética. Então, eu vou trazer algumas informações aqui que estão contidas no código de ética e que se aplicam diretamente ao trabalho de orientação parental também, tá? É vedado ao psicólogo, né, prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. Por isso que a gente teve, desde o início da nossa prática, essa preocupação em embasar aquilo que a gente vinha fazendo, né? Embasar teoricamente, embasar tecnicamente, porque a gente nunca parou de se apresentar e de se posicionar enquanto psicólogos. Então, a gente precisava de uma metodologia que pudesse ser reconhecida, né, dentro do conjunto de procedimentos e técnicas da psicologia. Então, sintam-se... E nesse sentido, por isso que desde o início a gente fala com vocês que esse curso vai ajudar vocês a ter segurança. Também uma segurança ética de que vocês não estão infringindo nenhum princípio, nenhum valor do nosso código. Como campo de trabalho em desenvolvimento, né, ainda estamos discutindo, e a gente discute mesmo, a
a gente discutiu muito na primeira turma, a gente discute nas nossas redes sociais, a gente discute entre nós duas, né? As implicações técnicas e éticas do nosso trabalho. Então, volta e meia, a gente pensa numa estrutura de supervisão e a gente... mas isso aqui, o que cabe, o que não cabe, né? O que cabe tornar público, o que não cabe tornar público, o que cabe a gente... como é que o nosso trabalho está impactando, como é que essa diretividade do nosso trabalho, né, ela impacta na condução do processo. Então, tudo isso está sendo o tempo inteiro pensado exatamente porque dentro da psicologia é um campo de trabalho ainda em desenvolvimento. Mas ainda que esteja em desenvolvimento, a gente já tem parâmetros de trabalho muito claro, né, para atuação com famílias e crianças e que a gente vai trazer para a nossa prática. Por exemplo, né, lá no escopo dos deveres fundamentais, está escrito que a gente precisa assumir responsabilidade profissional somente por atividades para as quais a gente esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. E a gente esse nosso curso saiu do papel também para dar esse subsídio aos profissionais de psicologia, tá? Informar, né? É nosso dever informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário. Quando que a gente vai usar, por exemplo, esse norteador? Quando a gente está atendendo pais, né, que são separados. Ou quando a gente está atendendo crianças cujos pais são separados. A gente precisa ter muito claro, lá no nosso código já está previsto o que a gente deve fazer quando formos orientar esses pais, né? A gente só vai informar aquilo que for indispensável, né, para uma tomada de decisão em relação, por exemplo, àquela criança, ou para uma tomada de decisão em relação àquele processo, né? Mas sem expor nem a criança, nem aquele pai, né? Nem o outro lado. Então, se eu estou falando com o pai, eu não vou expor aquilo que a mãe trouxe. Se eu estou falando com a mãe, eu não vou expor aquilo que o pai trouxe. É nosso dever também respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos, organizações, a que tem acesso no exercício profissional. E isso é muito importante, né, Fabi? Até porque a gente estava fazendo uma supervisão recentemente, em que por ser online, de um atendimento online, a mãe, né, ela estava num espaço aberto, foi para o primeiro atendimento com a criança perto, num espaço aberto. E é nosso dever, não é porque a gente está falando de um nicho novo de trabalho que a gente vai abrir mão disso, por exemplo. Não é informal. Não é porque é um trabalho de orientação parental que ele é informal, até porque, né, o que eu disse lá no início, a gente está apresentando esse trabalho como profissionais de psicologia. Então, a gente vai precisar se responsabilizar, sim, pelo sigilo profissional, e no caso do atendimento online, deixa muito claro para a mãe, para o pai, enfim, para quem está do outro lado, de que ele precisa, né, por ele mesmo, de que é importante que ele esteja num espaço adequado, que ele tenha acesso a uma internet de qualidade para que a gente consiga usar, tocar a sessão e, né, que ele não esteja, no caso da orientação parental, que a criança não esteja próxima, né, porque os pais vão falar dessa criança meio que sem filtro, né? A gente vai dar orientações em relação a essa criança e não necessariamente a gente vai conseguir resguardar, né, como essa criança vai entender aquilo que a gente está falando. Então, é muito importante que o sigilo profissional seja respeitado. E por que eu estou frisando isso? Porque esse trabalho é muito mais realizado por profissionais não psicólogos. Então, eles não têm essa preocupação. Se você for lá, né, se você segue pessoas que falam sobre disciplina positiva, sobre educação respeitosa, você vai ver muitas vezes as pessoas trazendo vídeos de atendimentos para serem mostrados, expostos como prova, né, de como elas trabalham. Ok que elas façam dessa forma. Nós não podemos fazer por uma questão que está bem clara no nosso código. Bom, e para finalizar essa aula, lembrar vocês, né, de mais um critério que já está previsto ali, que pode acontecer e que pode, de alguma forma, esse contexto aqui que está descrito no código pode chegar até nós, né? Nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do disposto do artigo 9º, que fala sobre sigilo, e as afirmações dos princípios fundamentais desse código, excetuando-se os casos que já são previstos em lei,
o psicólogo poderá decidir pela quebra do sigilo, baseando a sua decisão na busca do menor prejuízo. Então, a gente vai precisar sempre avaliar, né, como a gente está ali obtendo informações, principalmente no atendimento infantil, sobre a criança, né? Se a gente tem uma informação, no caso de pais separados, uma informação que a gente entende que é importante que seja compartilhada, visando sempre a proteção do direito da criança, nosso trabalho tem essa função, tá? A gente não está trabalhando como orientadores parentais porque está na moda, porque está dando dinheiro, porque não é por isso, tá? Se for, né, eu acho que a gente precisa repensar isso. A gente está trabalhando, em última análise, para garantir o direito das crianças à dignidade, né? E a uma existência digna, um exercício da cidadania digno. Então, a gente vai, o tempo inteiro pode ser colocado nesse lugar. E claro que aqui a gente não tem como listar para vocês tudo que poderia acontecer e como vocês devem se posicionar. Mas o que a gente deixa de orientação é, se vocês estiverem diante de uma situação em que estiverem em dúvida sobre o que fazer, busquem, né, além da legislação, supervisão. Porque é muito importante, a gente já precisou buscar, eu já busquei num caso de justiça, enfim, a gente vai buscando conforme a gente vai se deparando com desafios cada vez maiores. E não se enganem, eles virão. Porque à medida que a gente se posiciona enquanto orientadores parentais, à medida em que a gente vai se tornando referência nesse campo de atuação, vai chegando para a gente casos cada vez mais complexos. Então, eu costumo brincar que a gente inicia atendendo um caso de desfraude, um caso de uma birra, e termina atendendo, sei lá, casos que envolvem adoção, que envolvem uma configuração familiar pouco usual, né? Então, como eu já atendi, então eu já atendi um casal homoafetivo que havia adotado uma criança que estava tendo questões com essa criança e que uma das parceiras abriu mão da guarda no meio daquilo tudo. Então, assim, uma questão muito complexa que eu precisei orientar e que eu precisei buscar supervisão, tá? E quando nós formos requisitados a depor em juízo, o psicólogo ele vai poder prestar informações, mas sempre considerando o que está previsto nesse código. E, mais uma vez eu digo, não se enganem, isso pode acontecer, já que, né, quando a gente trabalha com orientação parental, mesmo que eu não... Na clínica infantil é meio óbvio os motivos pelos quais isso pode acontecer, ainda mais se a gente estiver falando de um casal separado, que está brigando pela guarda da criança, por exemplo. Né? Mas isso também pode acontecer, como aconteceu comigo, numa sessão de orientação parental. Ali a gente tem informações sobre a criança, ali a gente está discutindo a parentalidade, né? Muitas vezes essa mãe, pressionada pelo outro lado, ela fica confusa. Então, eu lembro que essa mãe me procurou para, por exemplo, buscar informações. Olha, Fabrício, ele está me batendo, né? Ele decidiu que ele quer ir embora, que ele quer conhecer a família, enfim, de origem, e ele está me batendo, o que eu faço? Então, a gente vai começar realmente a ser requisitado para questões cada vez mais complexas. Então, o código de ética, as legislações vigentes precisam estar completamente dominadas, quase que decoradas, né? E o que extrapole isso, a gente precisa levar para a supervisão de profissionais que já estejam mais habituados, para que a gente não banalize, não informalize um trabalho tão sério que é o trabalho de orientação parental, tá? E com isso a gente termina o nosso quarto módulo, E com isso a gente termina a nossa quarta aula do módulo 2 e vamos iniciar o módulo 3, falando um pouquinho sobre as ferramentas auxiliares nesse trabalho, as abordagens auxiliares, as informações técnicas que nos auxiliam nesse trabalho de orientação parental, né? Vamos começar trazendo as contribuições da neurociência, né? O avanço que esse campo tem trazido em termos de informação sobre o desenvolvimento infantil, sobre o funcionamento do cérebro da criança, e vamos seguir já introduzindo um pouquinho a nossa abordagem principal, que é a disciplina positiva, tá ok? Então, tá certo. Nos vemos agora no próximo módulo. Nos vemos, é claro, nas aulas para tirar dúvidas. Então, lembrando que todos os artigos, todas as informações complementares a gente vai botar na plataforma, tá certo? Exatamente, gente. Um grande beijo, até lá. Até lá.